O que a memória esconde. O setor 9 ficava na periferia de Arkham. Ou melhor, ficava onde Arkham decidia parar de se importar. As ruas ainda eram calçadas, as construções ainda tinham energia, mas a geometria perfeita do centro da cidade dava lugar a algo mais irregular, mais humano. Paredes com marcas de umidade, fios expostos, portas que não fechavam completamente. Era também o único setor da cidade sem cobertura total da rede de pulsos. Não por esquecimento, por escolha deliberada de quem morava ali. Kyle chegou ao endereço depois de 3 dias rastreando fragmentos do arquivo apagado. Não havia nome na porta, apenas um número, 14C. Ele bateu 2 vezes e esperou. A mulher que abriu tinha aproximadamente 40 anos, cabelos curtos, olhos que avaliavam tudo, antes de decidir confiar em qualquer coisa. Sura Nen, ex-pesquisadora sênior da própria Helix, desligada 7 anos atrás, sob justificativa de conduta científica irregular, que era a forma educada que a corporação usava para dizer que alguém havia descoberto algo que não deveria. Ela olhou para Kyle por um longo momento antes de falar. Disse que demorou mais do que ela esperava. Então abriu a porta e deixou ele entrar. O apartamento era o oposto do de Kyle. Papéis físicos espalhados, telas com dados sobrepostos, o cheiro de café feito de verdade e silêncio. Um silêncio diferente, sem o zumbido de 60 Hz que Arkham produzia em todo lugar. Kyle só percebeu o quanto estava acostumado àquele zumbido quando ele desapareceu. Sura não perdeu tempo. Disse que ele não era um engenheiro. Nunca havia sido. Era um experimento. O primeiro ser humano a ter 90% da memória substituída artificialmente e a funcionar de forma estável. A Helix precisava provar que o processo era viável antes de escalar para a população, e precisava que o sujeito do experimento não soubesse que era o sujeito, porque um sujeito que sabe que está sendo observado contamina os dados. Kyle ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou quem ele era antes. Sura respondeu que essa era a pergunta certa, e que a resposta era o motivo pelo qual ela havia passado 7 anos escondida no setor 9. Naquela noite, Kyle não dormiu. Deitado no colchão estreito do apartamento de Sura, ele ficou com os olhos abertos no escuro, tentando fazer o que qualquer pessoa faria ao descobrir que suas memórias não eram suas. Tentar encontrar as reais. Mas não havia como distinguir. Cada lembrança que acessava parecia completamente verdadeira. O cheiro da chuva numa cidade que ele não conseguia nomear. A sensação de segurar a mão de alguém, mas sem rosto, sem contexto. Uma voz, não a de vexar, dizendo o seu nome de uma forma que a IA nunca havia dito. Com urgência, com medo. Quanto mais ele tentava puxar esses fragmentos, mais eles escorregavam. Como tentar segurar água com as mãos abertas, e então, no limite entre a vigília e o sono, algo diferente aconteceu. Uma memória que não era turva, uma memória com textura, com cheiro, com som. Um hospital. Não uma sala de calibração Helix, mas um hospital antigo, com paredes amareladas e luz fluorescente. Uma criança numa cama pequena, conectada a monitores, cabelos escuros, expressão séria demais para a idade. A mesma criança da foto na parede do seu apartamento. Kael sentou na cama de uma vez, o coração acelerado. Ficou respirando no escuro por um longo momento. Depois colocou a mão na base do crânio, como havia feito no subnível 3. E desta vez pressionou levemente, como se pudesse sentir através do osso o que havia sido feito com ele. Na manhã seguinte, quando Sura entrou na sala, ele já estava acordado, sentado à mesa, olhando para nada. Disse a ela que havia uma criança, que não sabia quem era, mas que havia uma criança e que tinha certeza de que aquilo era real. Sura ficou parada na porta por um momento. Depois disse, em voz baixa, que sim, que era real. E que era exatamente por isso que ele havia assinado o contrato.
Kyle não soube como o diretor Ivan o encontrou. Talvez Veshar nunca tivesse realmente perdido seu rastro. Talvez o Setor 9 não fosse tão invisível quanto Sura acreditava. O homem apareceu sozinho, sem segurança, sem equipe. Na porta do apartamento na manhã seguinte, cabelos brancos, postura ereta, a expressão serena de quem há muito havia feito as pazes com as decisões que tomou. Diretor Ivan era o fundador do Projeto Pulso, o arquiteto de tudo que Arken havia se tornado. Tinha 60 e poucos anos, e olhos que pareciam calcular distâncias mesmo quando estavam em repouso. Ele pediu para entrar. Kyle deixou. Os dois ficaram sentados à mesa do apartamento por um longo tempo sem falar. Foi Ivan quem quebrou o silêncio. Disse que não ia negar nada, que Kyle merecia pelo menos isso. Explicou com a voz tranquila de quem ensaiou aquelas palavras por anos. Disse que memória é dor armazenada, que o ser humano não guarda experiências, guarda o peso emocional delas, e que o pulso não apagava quem as pessoas eram, apenas organizava o que elas escolheriam esquecer, se pudessem. A Helix apenas tornava essa escolha possível, antes que a dor acontecesse. Kyle perguntou se ele havia escolhido. Se o Kyle de 7 anos atrás havia realmente escolhido aquilo. Ivan disse que sim, que o consentimento estava registrado, que nenhum procedimento havia sido feito sem autorização. Kyle perguntou então por que o consentimento estava suprimido no arquivo. O diretor ficou em silêncio por um momento. Depois disse que havia informações no contrato que, se Kyle acessasse agora, sem o contexto correto, poderiam destruí-lo. Que havia uma razão para a sequência em que as coisas deveriam ser reveladas, e ofereceu a ele uma escolha, a única escolha real que havia feito desde que acordou 7 anos atrás como sujeito zero. Saber tudo, agora, sem filtro. Ou confiar que havia um momento certo para cada verdade. Kyle olhou para ele por um longo tempo. Depois disse que queria saber. Ivan assentiu lentamente. Disse que sabia que ele ia dizer isso, e que era por isso que havia vindo pessoalmente, não para impedir, mas para avisar, que a verdade ia mudar tudo, que algumas coisas, uma vez vistas, não podiam ser desmarcadas. Kyle disse que tudo bem. Ivan se levantou, abotoou o paletó e disse já na porta que esperava que Kyle ainda pensasse isso depois. Então foi embora, deixando para trás apenas uma sequência de acesso desbloqueada no terminal de Sura, e o peso de uma escolha que ainda não havia sido feita de verdade. A operação de contenção da Helix chegou ao Setor 9 naquela mesma noite. Kyle e Sura estavam no apartamento quando as luzes do corredor apagaram, não por queda de energia, mas pelo protocolo de isolamento que a corporação usava antes de uma operação. Sura reconheceu o padrão imediatamente. Disse a Kyle que tinham menos de 2 minutos. Ela foi direto a uma gaveta no fundo do quarto e tirou um objeto pequeno. Um cristal de armazenamento, transparente, com algo pulsando dentro em luz âmbar. Disse que era o backup não editado de quem Kyle havia sido. Todas as memórias originais, antes do procedimento. O único registro que a Helix não sabia que existia, porque ela o havia retirado do sistema antes de ser desligada. Colocou o cristal na mão de Kyle e fechou os dedos dele ao redor. Disse que ele precisava chegar ao servidor central de Veshar, que o cristal funcionaria como chave e como sinal ao mesmo tempo, que ele saberia o que fazer quando chegasse lá, porque o protocolo havia sido programado pelo Kyle original 7 anos atrás, antes de tudo. Kyle perguntou o que aconteceria com ela. Sura disse que isso não era o mais importante agora. A porta do apartamento foi aberta à força 30 segundos depois. Kyle já não estava lá. Havia saído pela janela dos fundos, 3 andares abaixo, correndo pelo beco escuro com o cristal apertado na mão. Atrás dele, ouviu vozes. Não ouviu Sura. Continuou correndo.